Continuamos o nosso estudo do Apocalipse. Ainda estamos no capítulo 2. Começamos hoje o versículo 10. Terminamos no encontro passado, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Estamos no contexto das 7 cartas que o Senhor Jesus ressuscitado pede que o vidente e apóstolo e evangelista João escreva às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Hoje, digamos, é a Ásia, sim, continente, mas um país chamado Turquia. Já vimos a mensagem da igreja, a mensagem dirigida à igreja que está em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Estamos analisando a segunda carta, a segunda igreja, a mensagem à igreja de Esmirna. Vale a pena nós lembrarmos os dois versículos anteriores, porque o versículo que vamos estudar agora é a continuação dos dois versículos anteriores. Então, mensagem a Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Terminamos o encontro anterior explicando esse versículo 9. Continua a mensagem. Começa agora a aula. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pô-los à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Com esse versículo se percebe que a comunidade de Esmirna vai ser perseguida, vai passar por tribulações, mas ela é exortada a não esmorecer e também a permanecer fiel para receber a coroa da vida. Vamos à explicação de algumas expressões, de algumas palavras desse versículo. Nada temas ante o que hás de sofrer. Esse é um conselho que evoca a afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no capítulo 10 de São Mateus: quando fores arrastados aos tribunais, não temais, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos inspirará, etc. Também no final do capítulo 16 do Evangelho segundo João: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Várias afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo diante da iminência, da possibilidade, da perseguição. Os seus discípulos não podem temer o que vem pela frente, aquilo que vão enfrentar, o que poderá acontecer de dissabores provocados, produzidos pela maldade, pela inveja, pela ira, pelo ódio de quem quer que seja. Por esses dias, o demônio vai lançar, essa expressão merece a nossa atenção. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo se utiliza dos seus instrumentos para pregar, para perdoar, para aliviar a dor dos outros. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Também o demônio se utiliza dos seus instrumentos. Vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz São Paulo, evocando aquela ideia de que aquele que está em Cristo, que é uma nova criatura, é instrumento de Deus, faz as vezes de Deus, age em nome de Deus. Da mesma forma, o demônio. Lógico, guardadas as devidas proporções, por favor. Assim como Deus Todo-Poderoso se utiliza dos seus para agir, para falar, para pregar, para santificar, para perdoar, para ajudar, o demônio também tem seus instrumentos. Não é o demônio propriamente dito, a pessoa angélica, decaída, espírito puro, que lança na prisão alguns
membros da igreja que está em Esmirna, mas os seus instrumentos. Lembram do capítulo 13 do Evangelho segundo João, quando se diz que o demônio entrou em Judas? Vamos dar uma olhadinha no texto. João, capítulo 13, versículo 27. Aliás, lembrem-se que o autor do Evangelho segundo João é o mesmo autor do Apocalipse. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer? Faze-o depressa. O texto não deixa dúvida. Satanás entrou nele. Agora volte para o Apocalipse e vislumbre pelo menos um pouquinho de tempo os instrumentos de Satanás no mundo. Satanás entrou nele. Uma espécie muito sutil de possessão. Não aquela no sentido extremo do termo, que necessita da intervenção de um exorcista, um bispo ou um sacerdote, santo, piedoso, bem preparado, escolhido por ele. Aquelas intervenções que provocam fenômenos espantosos numa determinada pessoa. Mas as outras possessões, em menor grau. Satanás entrou em determinadas pessoas. O demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Aquela experiência de que Deus Todo-Poderoso permite, e às vezes acontece, que o inimigo nos instiga, nos provoca, nos prova. Quero ver se ele é bom, como parece ser. Se ele é santo, como julga ser. Se é tão de Deus, quanto parece ser. Vamos ver. Tereis tribulações durante 10 dias. Tereis tribulações. A frase de Nosso Senhor, João 16:33, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. 10 dias, nós estamos, por favor, num livro marcado por aquela palavra-chave de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, qual é? Simbolismo. Versículo 20, perdão, versículo 20, simbolismo. O que significa esse tempo de 10 dias? Os exegetas são unânimes em dizer, os padres da igreja, sobretudo, um breve período de tempo. Não significa literalmente 10 dias. 10 dias, na óptica da história da salvação, diante dos acontecimentos que ainda estão por vir, é um período breve. Ou seja, a tribulação de vocês não vai durar muito. Vocês não ficarão na prisão por muito tempo. Ficarão, mas por um breve tempo. Ser fiel até a morte. Essa frase lembra a afirmação de Jesus no capítulo 24 e no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Quem perseverar até o fim será salvo. É uma outra forma de dizer ser fiel até a morte. A fidelidade a Jesus. Se não for até a morte, não adianta. Isso significa que o que foi fiel até próximo da morte, mas no momento decisivo, traiu o nosso Senhor, veio a cair em pecado mortal, encontrou-se na inimizade com Deus, vai para o fogo do inferno. Esta é a doutrina da igreja. Em outras palavras, aquele que morre em pecado mortal, portanto, em inimizade com Deus, não recebe a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Vejamos agora a expressão coroa da vida. Lembrem-se que o Apocalipse foi escrito por um judeu, para judeus que se converteram ao cristianismo. E o mundo antigo conhecia muito bem essa realidade, seja o mundo antigo judaico, seja o mundo antigo pagão. O imperador em Roma usava uma coroa.
símbolo da sua soberania. Os judeus, no tempo de Nosso Senhor, no tempo em que o Apocalipse foi escrito, não tinha mais reis, mas tinha um império com um rei que subjugava esse povo. E os judeus, no passado, já tiveram reis que desapareceram para sempre, no caso do Reino do Sul, Judá, no ano 586. Uma imagem típica do homem antigo, acostumado com a realeza. O nosso sistema de governo aqui no Brasil é um sistema presidencialista, não é? Nós temos não um rei, mas um presidente. No sistema parlamentarista se tem um primeiro-ministro. E há outros regimes que são, digamos assim, mistos. Na Inglaterra, por exemplo, existe o parlamento, existe um primeiro-ministro e existe uma rainha. Já é algo misturado, por assim dizer. Nós, brasileiros, não temos essa experiência da realeza, senão até o Dom Pedro II, mas com a República esta experiência desapareceu, não é? Muito bem. Mas símbolo da soberania, símbolo da realeza, símbolo do triunfo, símbolo da glória, símbolo da vitória no céu. Coroa da vida é a vitória da fé, o troféu do lutador, a glória sem fim. O céu pode ser descrito como coroa da vida. E para confirmar essa interpretação, vamos citar Lucas capítulo 24, versículo 26. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Nós celebramos um domingo do ano essa realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Rei, não é? O último domingo do tempo comum. Domingo seguinte já é o começo do novo ano litúrgico, o primeiro domingo do Advento. E Romanos 8, 17. A ideia da coroa da vida. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o glorificado é aquele que recebeu a coroa da vida. Entrar na glória como Jesus, ou entrar na glória em Jesus, ou fazer parte da glória de Jesus no céu, é sinônimo da expressão coroa da vida. A primeira carta de São Pedro também fala da coroa imarcessível da glória. Imarcessível quer dizer que não murcha, que não fenece. São Paulo, no final da segunda a Timóteo, a última carta que ele escreve, segundo os exegetas, alguns meses antes de sua morte em Roma, quando ele foi decapitado, ele diz: desde já me está reservada a coroa da glória. Coroa da glória. Vamos ver esse texto, aliás, que é muito bonito de ser lido, de ser ouvido. Quanto a mim, eu estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora veja a parte mais importante. Resta-me agora receber a coroa da justiça, coroa, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Então, uma expressão muito sugestiva para falar da glória. Sintetizando, quem for fiel até o fim, este vai experimentar a coroa da vida. Muito bem, terminamos a explicação do versículo 10. Entramos agora no versículo 11. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Virem a página anterior e deem uma olhada no finalzinho da mensagem à igreja de Éfeso. Lá no versículo 7, esse chavão
Nós já vimos na introdução às cartas às igrejas que esse chavão, quem tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, aparece no final de todas as cartas. Todas. E é significativo que Jesus fale a respeito do Espírito. É Jesus que está falando. Quem tiver ouvidos, Jesus não está insinuando com isso, já expliquei essa expressão. Jesus não está insinuando que nós nascemos sem as oiças, como diz o matuto, não é? Sem essa parte do corpo. É um eufemismo para dizer, se vocês realmente são inteligentes e têm a docilidade do Espírito, vocês vão acolher aquilo que o Espírito Santo está falando. Eu estou falando a vocês por meio do Espírito. É o Espírito quem prega, é o Espírito quem santifica, é o Espírito quem perdoa, é o Espírito quem opera no mundo a obra do Pai por meio do Filho. É o Espírito quem concretiza, é o Espírito quem atualiza aquilo que Jesus faz no mundo, aquilo que Jesus faz entre os homens, aquilo que Jesus faz na nossa vida. Esse é o sentido. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito, ou seja, eu na força do meu Espírito. Se vocês realmente são dóceis de coração, se vocês realmente estão abertos a esta palavra, vocês vão acolhê-las. Esse é o sentido da expressão, quem tiver ouvidos, ouça. Claro? Muito bem, então, esse versículo 11 é uma repetição, porque é a maneira que nosso Senhor Jesus Cristo encontrou para concluir as cartas às 7 igrejas. É uma conclusão padrão, vamos chamar assim. Todas as cartas terminam dessa forma. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Reparem que ele não está dizendo aqui o que o Espírito diz à igreja tal, mas às igrejas. Ou seja, a mensagem para uma é a mensagem para as outras. Claro que cada mensagem tem uma particularidade, tem um problema que precisa ser destacado, tem uma dificuldade que precisa ser afrontada e enfrentada. Então, modifica a mensagem, mas essencialmente é o Espírito que está falando. E é uma mensagem dirigida a todas as igrejas. No frigir dos ovos, por assim dizer, trata-se de uma mensagem de exortação diante da dificuldade de não se subordinar, diante das perseguições, de não ceder à idolatria, de permanecer fiel mesmo na dificuldade, e a felicidade, o prêmio, o triunfo, o galardão virá certamente. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Vencedor é aquele que, na batalha da vida, permanece fiel a Jesus até a morte. O texto de São Paulo, na 2 Timóteo, que escutamos ainda há pouco, é claríssimo. Combati o bom combate. Então ele é um vitorioso. Está chegando ao fim e guardou a fé, travou o bom combate, guardou integralmente o depósito da fé. Agora aguarda-o triunfo, o louro, a vitória, a felicidade, a recompensa na glória. Segunda morte. Então, José, qual é a primeira morte? A primeira morte é a física. A segunda morte é a condenação no julgamento. Mas atenção, a segunda morte não é a extinção da pessoa, é o eterno afastamento dela de Deus. Cuidado aqui. Se a morte física extingue a existência terrena do corpo da pessoa, que na verdade a rigor se transforma, a lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei, ela se aplica na physis, na física, na matéria. Isso daqui vai ser pó no cemitério. Ou se for cremado, não vai ser o meu caso, garanto para vocês. Meu corpo vai ser enterrado mesmo na terra, tradicionalmente. Se bem que a igreja só condena a cremação quando ela é motivada por razões contrárias à ressurreição. Num contexto de negação da ressurreição da carne, a cremação é proibida para a igreja. Mas independente disso,
esta matéria vai apodrecer. Nesse sentido, se pode falar de aniquilamento, de fim da existência terrena. Mas a segunda morte não é fim da existência da pessoa. Todos os corpos vão ressuscitar. Uns para o opróbrio, inferno. Outros para a glória, o céu. O inferno é a morte eterna, mas não significa dizer que a pessoa será destruída. Ela permanecerá viva por toda a eternidade, sofrendo, angustiada, blasfemando, na eterna solidão, distante de Deus, numa situação invisível, como narram as Escrituras e como prega a igreja. Morte eterna, por favor, não interpretem essa realidade como o aniquilamento da pessoa após a morte. A pessoa não morre, o ser humano é imortal. Se é imortal, não morre nunca. É morte no sentido de condenação no julgamento. Vamos ver no próprio Apocalipse essa expressão. Apocalipse 6. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sacramento do batismo. Mas não vamos explicar isso agora, porque vamos explicar quando chegarmos no capítulo 20. Então, primeira ressurreição, batismo, quando nascemos para a vida da graça. Segunda ressurreição, a ressurreição da carne. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Também vamos falar dessa expressão 1000 anos e da famosa e antiga heresia chamada milenarismo. Não vamos tratar disso agora. Chegaremos lá no capítulo 20 daqui a 2 anos, se Deus quiser. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Expressão simbólica para falar do inferno. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, fala também da segunda morte. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. São imagens aterrorizadoras, não é? Para falar do inferno. Jesus, rigorosamente falando, não usou uma linguagem tão dura. Lógico que ele vai falar choro, ranger de dentes, trevas, etc., né? O grande sofrimento. Mas o Apocalipse usa imagens igualmente, vamos dizer assim, espantosas. Portanto, a segunda morte é a condenação eterna. A existência após a morte na eterna solidão, na eterna inimizade com Deus. Bem, terminamos a mensagem à igreja que está em Esmirna. É a segunda igreja, a segunda carta do Apocalipse de São João. Ainda no capítulo 2, agora vamos começar a mensagem a Pérgamo. A carta dirigida, escrita aos cristãos da cidade de Pérgamo. Primeiro, falemos um pouco dessa cidade. Repito, ela existe hoje e se encontra na Turquia. Outrora, no tempo de São João, era a capital do reino dos Atálidas. Dominava uma esplêndida acrópole com templos e palácios. A palavra acrópole significa cidade alta. Vocês sabem que a Acrópole de Atenas, né, aquele complexo arquitetônico, são ruínas, né? São ruínas, né? Onde tem vários templos. Ele se encontra numa parte alta da cidade. Inclusive o próprio Areópago, onde São Paulo pregou, em Atenas, a primeira cidade da Europa, que foi visitada por um apóstolo. A primeira cidade da Europa onde o Evangelho foi pregado é Atenas. Pois bem, o Areópago fica na Acrópole de Atenas. Então, era uma cidade que tem
vários morros, e tem uma parte alta. Lá ficava a Acrópole, com templos e palácios. E era uma cidade rica, eram templos esplendorosos, era uma arquitetura bem arrojada para a época. Era o mais antigo santuário do culto imperial na Ásia Menor. Culto imperial não é culto aos deuses, é culto ao imperador. Ao imperador. Lembre-se que nós estamos aqui no tempo de Domiciano. Domiciano queria ser tratado como Deus. Essa cidade, Pérgamo, lembram da palavra pergaminho? Trataremos disso depois, os pergaminhos. Por isso, a atmosfera da cidade era impregnada de religiosidade pagã. Um grande desafio para os cristãos. De novo, o problema do paganismo. Particularmente o culto ao imperador. E em tempos de perseguição, nem se fala. Por isso, para os cristãos, essa cidade era uma tentação e urgia-se uma necessária separação. Ou você é de Cristo e, portanto, só adora o verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou você adora os deuses pagãos. Não tem outra alternativa, você tem que decidir. Por isso, o Senhor se apresenta como portador da espada de dois gumes. O Elton mandou por e-mail para mim uma fotografia da viagem que ele fez em Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Tem São Paulo com uma espada. A imagem que, aliás, já foi lida aqui, a espada do Espírito, extraída, parece-me que da carta aos Efésios, capítulo 6, se não me engano. Espada de dois gumes. Essa expressão, também contida na carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, porque ela separa, porque ela esquadrinha, porque ela diz aqui, o papel da espada é cortar. Corta, portanto separa, aqui é de Deus, aqui é do diabo. Aqui é da graça, aqui é do pecado. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Não é preciso repetir os textos de Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, etc, etc. E aí fala-se da armadura do cristão, revestivos do Espírito, etc. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, palavra de Deus na carta aos Hebreus. Espada é uma espada de dois gumes, uma faca de dois gumes, ou punhal de dois gumes. Pois bem, então a expressão, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, vocês já sabem qual é o contexto. Jesus, a quem vocês adoram, veio para dividir. Ou vocês ficam com ele, ou ficam com a idolatria. Ficam com as seduções da cidade de Pérgamo. Então, a expressão é utilizada de acordo com a problemática que está sendo enfrentada pela comunidade. Jesus aqui é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Não é uma espada, digamos assim, cega, mas bem afiada. Portanto, quando ela toca, já vai rasgando. Jesus exige uma posição imediata. Ou você é dele completamente, ou você não é. Muito bem. Versículo 13. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Trono de Satanás. Lembram do comentário que fizemos ainda há pouco, que na cidade de Pérgamo era muito florescente o culto imperial? Havia um templo onde particularmente o imperador era cultuado como Deus. E essa cidade
chamada por nosso Senhor Jesus Cristo de trono de Satanás. Ou seja, aqui Satanás tem trono. Aqui ele é o Deus e não eu. Trono de Satanás. A idolatria, particularmente ao imperador. Trono de Satanás. Sobretudo, pelo culto ao imperador, a cidade era dominada pelo demônio, com suas inúmeras tentações e seduções. Esta pessoa chamada Antipas, não temos nenhum dado no Apocalipse, nenhuma informação a não ser este versículo, da história dele, do sofrimento dele e da específica morte que ele teve. Sabemos, porém, que era um cristão que conservou intacta a sua fé e deu o testemunho da morte com Cristo. Os mártires eram tratados já como santos pela comunidade primitiva. E naquele tempo, somente um detalhe, o processo de canonização, de declarar que um irmão na fé, que testemunhou em grau heróico, Cristo Jesus, vivendo heroicamente as virtudes da fé, esperança e caridade e outras virtudes humanas e cristãs, quem declarava isso? O bispo da diocese. Com o tempo, é que esse processo foi sendo, digamos assim, canalizado para o bispo de Roma. Mas nos primeiros séculos da igreja, cada bispo, sobretudo nessa época, séculos II, III, IV, cada bispo, após uma investigação rigorosa sobre a vida e a morte daqueles irmãos, particularmente nas perseguições, declaravam a santidade desses nossos irmãos, e eles eram cultuados, inclusive na liturgia da igreja. Muito bem. Antipas é um desses nossos irmãos. Mártir, derramou seu sangue na fidelidade a Cristo, na cidade de Pérgamo. Chegamos ao versículo 14. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e a praticar imundícias. Doutrina de Balaão. Nosso Senhor Jesus Cristo é prudente, São João compreende perfeitamente essa cifra, essa linguagem figurada, essa linguagem secreta, por assim dizer. O que é doutrina de Balaão? Quem foi Balaão? A expressão doutrina de Balaão é uma comparação tirada da história do povo de Deus no Antigo Testamento, quando se fala da sedução, da idolatria e da prostituição. Nós vamos ver agora alguns textos do livro dos Números que falam deste profeta Balaão, cuja jumenta falou. Nós temos uma coisa rara no Antigo Testamento, uma jumenta falando. Jumenta, a companheira do jumento mesmo, o animal. A jumenta falou. Sim, é verdade. A jumenta de Balaão. Vamos ao livro dos Números. Capítulo 25, versículos de 1 a 2. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. O problema da idolatria, que afligia a comunidade de Pérgamo, é tão antigo quanto a história de Israel. Para nós compreendermos a expressão doutrina de Balaão, esse é o primeiro texto.
Os hebreus seduzidos pela idolatria, tentados a abrir mão da fé no único Deus para adorar deuses estranhos. Números, capítulo 31, versículo 16. Mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fogó, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Livro dos Números. Balaão, um profeta que instigou os israelitas à prática da idolatria. Agora ficou claro. Segunda carta de São Pedro, aqui já estamos no Novo Testamento, versículo 15 do capítulo 2. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o salário da iniquidade. É uma figura muito conhecida para os hebreus. Um falso profeta com uma incrível capacidade de seduzir as pessoas, tirá-las do verdadeiro caminho e inseri-las no caminho da idolatria. Balaão, figura do Antigo Testamento. Judas, versículo 11, é uma cartinha que São Paulo, o apóstolo Judas, não o Iscariotes, mas Judas, o Tadeu, escreveu, versículo 11, ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro caíram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Foram citações para nós mostrarmos o significado da expressão doutrina de Balaão. Próximo. Então, a guisa de recordação e de síntese, versículo 14. Tenho alguma coisa contra ti? Tens aí sequazes da doutrina de Balaão. Ou seja, entre vocês existem idólatras. Entre vocês existem pessoas que adoram os deuses pagãos. Entre vocês existem aqueles que oferecem carne imolada aos ídolos. Entre vocês existem aqueles que praticam imundícias. A comunidade tem elementos, tem laranjas podres, tem elementos que não professam a verdadeira fé, são idólatras, e eles são um perigo, uma ameaça à autêntica fé da comunidade cristã de Pérgamo. Tens também, versículo 15, sequazes da doutrina dos nicolaítas, que já temos um probleminha mais grave. Nós temos dois tipos de religiosidade nocivas à fé cristã. Os que abraçam a doutrina de Balaão, idólatras, e os nicolaítas, dos quais nós já falamos quando explicamos o versículo 6. Vamos dar uma olhadinha no versículo 6, capítulo 2, a mensagem a Éfeso. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Os nicolaítas, nós já sabemos, eles defendiam uma certa conjunção, uma certa síntese, um sincretismo entre a doutrina cristã e a mentalidade do mundo. Uma espécie de sincretismo religioso, uma mistura de tudo. Não era propriamente doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão é paganismo, é idolatria, é negação da fé no verdadeiro Deus. Essa é a doutrina de Balaão. Adorar os deuses, oferecer carne aos ídolos, adorar as obras das mãos humanas. Isso é a doutrina de Balaão. Nicolaítas, não. Nicolaítas, eles se dizem cristãos e defendem uma certa concessão ao pensamento do mundo, às práticas do mundo, à doutrina do paganismo. Uma mistura eclética, vamos dizer assim.
ou seria melhor afirmar um sincretismo religioso. Problema que inclusive existe hoje. Pessoas que se dizem cristãs e que acham que podem andar naqueles lugares, que podem usar determinadas coisas, que acreditam em simpatias ou isso ou aquilo outro, coisas absolutamente condenadas pela palavra de Deus. Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti, e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Vocês perceberam alguma coisa estranha ou aparentemente estranha nessa frase? O convite ao arrependimento é ao anjo. Arrepende-te, ao anjo. A promessa de vir em breve é para combater, mas não contra o anjo, não contra a comunidade, mas contra os maus elementos da comunidade. E como Jesus vai combatê-los? Com a espada da sua boca. Nós já sabemos que a espada que sai da boca do Senhor é a sua palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, diz a carta aos Hebreus. Já lemos esse texto. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, imagem usada por São Paulo quando trata da armadura do cristão. Pois bem, o combate não vai ser sanguinolento, não vai ser de derramamento de sangue. Jesus não vai matar ninguém, Jesus não vai se vingar de ninguém. Jesus vai combater com a espada da sua boca. Já vimos a explicação em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Não convém repetir, porque seria perda de tempo. Isso já está gravado, isso já foi dito, já foi comentado, e assim por diante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Vale a pena pelo menos ler. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, palavra que é viva, que é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, imagem da carta aos Hebreus, imagem utilizada por São Paulo. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. O sentido do versículo: renunciem ao pecado, voltem-se inteiramente para mim. E esses elementos, eles agora têm uma advertência. Se eles não se arrependerem, eles haverão de prestar contas comigo. A espada que eu utilizarei contra eles é a espada da minha palavra. Aliás, amados, vislumbremos um pouco como será o nosso julgamento diante de nosso Senhor. A palavra, no momento em que chega ao nosso coração, ela já não julga. Ela já separa, dizendo o que é certo e o que é errado. Por exemplo, não matarás. A palavra saiu da minha boca. Não é palavra minha, mas palavra de Deus. Não matarás. Em que sentido? Agora, nesse exato momento, ela é uma espada de 2 gumes. Porque ao dizer não matarás, ela está dizendo, está separando, está rasgando. Defender a vida agrada a Deus. Violá-la ofende a Deus. Portanto, tudo aquilo que você fizer em favor da vida agrada a Deus. E tudo que você fizer para destruir a vida, isso ofende a Deus. Isso é uma separação. Sim ou não? Perfeito. Não mentir. Isso é uma espada de 2 gumes. Porque ela separa. Verdade agrada a Deus. Mentira não. E assim por diante. É nesse sentido que Jesus vem combater. O combate é este. De separar os frontes. De dizer, essas duas coisas aqui são incompatíveis. Por favor. Não há como conjugá-las. E essa era a questão dos nicolaítas. Os nicolaítas querem uma mistura. O demônio não quer tirar do nosso coração a fé em Jesus. Ele sabe que não consegue. Digam, vocês, aqui agora, para os internautas ouvirem. O demônio conseguiria, se ele aparecesse aí, pintado, ou todo embelezado, para tirar a fé em Jesus? Não.
Mas ele tenta por outro caminho. Vamos fazer uma misturinha? Sim, domingo na missa, outro dia ali. Leia isso, mas leia aquilo também. Assista isso, Rede Vida, TV Século XXI, etc. Mas assista aquilo também. É isso. Aí ele consegue mais, não consegue? Espada separa. Lembrem-se que a grande tática do demônio é confundir. E confusão é mistura. Confusão. Você pega as duas coisas e funde. E ao fundir você não percebe mais o que é uma coisa e o que é outra. Espada da minha boca. Separa. E quem tem essa clareza pode dizer: com essa espada eu não me confundo. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 10, quem nele crê não será confundido. Muito bem. Versículo 17. É o finalzinho da carta. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Aqui temos muitas coisas a serem explicadas. É o último versículo da carta, uma cartinha pequena. Primeiro, o maná. O maná foi, durante um certo tempo, o alimento que sustentava materialmente o povo hebreu, enquanto ele peregrinava do cativeiro do Egito, de onde saiu, em direção à terra prometida. O povo está a caminho da terra prometida, no deserto. E durante um certo tempo, o Senhor alimentava o povo com o maná. A palavra maná significa: o que é isto? O maná, escondido por Jeremias com a arca, é o alimento do reino celeste, no banquete nupcial da vida eterna. Vamos ver os textos que falam dessa imagem tão bonita. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos de 4 a 8. O escrito mencionava também como um profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tapou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. João capítulo 6, versículos 31 e 49. Aqui são palavras de nosso Senhor. Já estamos no discurso da promessa da Eucaristia. O maná que alimentou o povo no Antigo Testamento é imagem da Eucaristia. O pão do céu, o pão que desceu do céu para alimentar todo aquele que nele crê, todo aquele que receber, que se alimentar desse maná terá a vida eterna. Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus está falando do pão que vem do céu. E os judeus falam isso. Versículo 49. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Jesus compara o maná, alimento provisório, alimento material, que mesmo tendo sido recebido,
não possibilitou a vida eterna a quem o comeu. Já o pão do céu, quem dele comer vai viver eternamente. Próximo texto. Lucas, capítulo 14, de 15 a 24. A estas palavras disse Jesus, um dos convidados: feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te, me deis por escusado. Disse outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te, me deis por escusado. Disse-lhe também um outro: casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isto a seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: saia sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. O Senhor ordenou: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esses textos, repito, estão sendo citados para mostrar que a imagem do maná, utilizada por São João no final da mensagem a Pérgamo, refere-se ao prêmio celeste, ao banquete celeste. É outra expressão utilizada pelo próprio Jesus Cristo para descrever a felicidade sem fim. E para concluir, voltemos ao versículo 17, Apocalipse 2. Depois do maná escondido, expliquemos a pedrinha branca. Eu já disse que essa expressão, que já apareceu no Apocalipse, refere-se a uma espécie de senha, um sinal identificador, um sinal distintivo para a pessoa. O branco é a cor da vitória e da alegria. É o sinal da admissão no reino. Nome novo, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o receber, diz o versículo 17. Nome novo, nome para os antigos, significa a mesma coisa que a essência. Ao vencedor, essa é a explicação, é dada, por conseguinte, uma nova essência, uma renovação interior. O que São Paulo diz na 2 aos Coríntios: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Claro que essa expressão aqui na terra comporta a possibilidade de pecar, comporta a luta contra as nossas tendências desregradas, mas no céu não. Trata-se de uma vida nova, sem possibilidade de limitação, de dor, de fraqueza, de pecado, etc. Lá no céu, diz o Apocalipse, capítulo 21, ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e no capítulo 22, no céu não entrará nenhum impuro, nenhum idólatra, nenhum mentiroso, nenhum ladrão, nenhum homicida, e assim por diante. Bem, nós estamos a 55 minutos do nosso estudo. Terminamos, com a graça de Deus, mais uma carta a uma das 7 igrejas do Apocalipse. Falamos hoje estudamos 2 cartas, a carta a Esmirna e a carta a Pérgamo. No próximo sábado, se Deus quiser, terminaremos, espero terminar, o capítulo 2 com a carta que Nosso Senhor mandou que se escrevesse ao anjo da igreja de Tiatira. É a 4ª carta do Apocalipse, encerrando o capítulo 2. Boa noite.